Depois da suposta queda em Roswell, Novo México, houve uma série de divulgações em que diziam que os militares estavam acobertando os fatos. No começo foi publicado em jornais, tudo documentado, tudo perfeitamente. Depois eles vieram dizer que aquilo era um balão meteorológico, né? E após isso eles resolveram criar uma área chamada Área 51, que era uma área para fazer testes, pesquisas relacionadas a UFOs, relacionadas a aeronaves alienígenas. Um grande divulgador e engenheiro que trabalhou nesse projeto foi o engenheiro Bob Lazar. Ele trabalhava em energia reversa dentro do projeto da Área 51 e veio a divulgar para toda a imprensa o que era feito lá. Contudo, foi feito todo um trabalho de desacreditar tudo que ele falava, né? A imprensa, os jornais, o exército, praticamente limpou a vida dele como se ele não existisse. Então tudo que ele falava era tido como mentira, como um louco, um alucinado, uma pessoa relacionada a todo esse complô que existia de se buscar explicações que vão além da nossa compreensão, né? Praticamente ele era um conspiratório, mais um conspiratório, né? E o Bob Lazar ele veio falar durante um bom tempo sobre o elemento 115. Isso o ridicularizou ainda mais, porque o elemento 115 não existia na tabela periódica, né? E ele disse que a base de toda a propulsão das aeronaves, da energia gerada, era baseado nesse elemento. Na tabela periódica não existia esse elemento. Contudo, anos após essa divulgação, conseguiram descobrir esse elemento em laboratório, em baixas quantidades. Mas ele foi realmente constatado. Num próximo post nós falaremos especificamente de Bob Lazar, assim como falaremos da Área 51, assim como falaremos do projeto Blue Book, o livro azul, né? E todos esses projetos, praticamente, eles vêm acobertar os fatos. Nessa época foi criado os 12 Majestosos, MJ-19, que era um grupo de pessoas influentes, muito influentes nas Américas e no mundo inteiro, e que determinavam o que devia ser revelado, o que não devia ser revelado. Começaram a ter acesso a toda a estrutura de retroengenharia, né? Engenharia reversa. Por que disso? Para desenvolvimento de tecnologia reversa aqui na Terra. Para, supostamente, ter lucro sobre isso. E a partir desse momento, o MJ-19, ele passa a ter mais informação do que os próprios presidentes americanos. As informações que chegam até o presidente não são tão profundas quanto as que o M19 tem. Ele tem acesso a todas as informações verídicas, profundas, sem acobertamento, e direcionam a ser revelado só o que eles querem. Há pouco tempo atrás, a Marinha norte-americana revelou fenômenos anômalos não identificados, a UAP,
a sigla oficial que substituiu o UFO, né? Houve vários relatos de aeronaves não autorizadas ou não identificadas que entravam em nosso espaço aéreo nos últimos anos. Isso a Marinha explicou em conjunto num comunicado ao jornal Digital Político. A Marinha também explicou que concedeu uma série de pedidos de informação por parte dos seus membros ao Congresso, razão pela qual os funcionários tiveram que entregar relatórios elaborados por altos funcionários da inteligência naval e por pilotos que alertaram sobre o perigo. O que acontecia é que era encobertado, nem o próprio Congresso americano, nem o presidente americano tinham acesso às informações. Como houve uma série de relatos feitos pelos próprios militares, eles resolveram levar isso até o Congresso. Por razões de segurança e proteção, a Marinha levou esse relatório muito a sério e investiga todas essas informações. O aparecimento de OVNIs ocorre várias vezes por mês, disse um porta-voz no escritório da Marinha ao Washington Post. O Pentágono confirmou, então, na terça-feira de 13/4/2021, que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre objetos voadores não identificados, OVNIs no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril de 2020, o governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio da Marinha. Então, como foi feito aqui no Brasil, desde a noite dos OVNIs, que foi divulgado pelo Exército, pela Aeronáutica, avistamentos relatados por radares e por pilotos, e depois todo o arquivo colocado, todo ou parte do arquivo, né? A gente não tem noção se foi revelado todo o arquivo mesmo, mas uma boa parte desse arquivo de investigações com relação a objetos voadores não identificados foram disponibilizados para a população. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Retiraram-se o sigilo sobre os vídeos gravados em um navio da Marinha. Então as imagens mostram que OVNIs se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmera num sistema infravermelho, que são câmeras térmicas. 2 outros vídeos é possível ver a reação dos responsáveis pela gravação, que parece estar assustado com a velocidade de movimento dos objetos. Um deles questiona se aquilo realmente é um drone. É visível nas filmagens que os pilotos, como todos os pilotos que avistaram, têm muitas horas de voo, muita experiência, muita responsabilidade para ficar com mentiras, ficar com ilusões, alucinações. São pessoas que são gabaritadas para dar o parecer final com relação a avistamentos. E sempre a Marinha, o Exército e os 12 Majestosos e outras entidades que eram criadas procuravam o quê? Acobertar isso com intenção de estar sempre não revelando essas verdades, para eles poderem estar fazendo energia reversa, desenvolvendo isso em tecnologia e tendo um ganho muito grande no sentido de equipamentos tecnológicos e avanços técnicos, inclusive em armas militares. Contudo, nesses últimos tempos, nós tivemos observando durante a guerra da Ucrânia o aparecimento e a divulgação do que seriam uma série de OVNIs no céu da Ucrânia durante a guerra, como sempre aconteceu na história. Né? Toda vez que tem relação com guerras determinantes na história, ou que se pode se envolver um grau muito elevado de risco com relação a ogivas nucleares e determinantes no sentido socioeconômico do planeta, existem aparecimentos e avistamentos de OVNIs. Num primeiro momento, eles divulgam como avistamentos utilizados com câmeras especiais
e logo em seguida vem todo um processo ridicularizando, dizendo que aquilo não tem fundamento científico, não tem provas suficientes, não tem base científica para ser comprovado. É muito delicado, só que existem interesses financeiros muito poderosos por trás disso tudo. Né? A população sempre está sendo até agora menosprezada, colocada no segundo plano. E eu pergunto, por que o interesse das empresas privadas estarem indo para o espaço, estarem fazendo satélite, e esse salto de tecnologia que a humanidade deu de 1950 para cá? Isso tudo aí pode tudo ser fruto de uma retroengenharia, né, de tecnologias alienígenas. Porque a rapidez com que tudo isso aí foi deflagrado, foi implementado, não condiz com o progresso da civilização humana. A aceleração que houve no patamar técnico, no patamar bélico, até mesmo de aeroespaçonaves, está fora, assim, do progresso natural da evolução da espécie humana. E nós estaremos trazendo nos próximos posts uma visão bem mais aprofundada sobre a relação com os UFOs, os alienígenas, a influência dos alienígenas, a correlação que existe entre as grandes potências do mundo e essas tecnologias, a divulgação dessas tecnologias, a divulgação desses avistamentos, toda a relação que existe da história dos objetos voadores, que até hoje foi muito mal contada, foi muito bem acobertada, e a população sempre foi colocada no segundo plano. Por quê? Por medo, por necessidade, por ganância, por liderança de poder. Como estamos passando por uma grande mudança em termos tecnológicos, ficou muito vulnerável. Hoje em dia fica muito difícil você conseguir mascarar as coisas por muito tempo. Então, provavelmente nós vamos estar entrando profundamente nesse assunto e buscando sempre assim o parecer empírico, o parecer não científico. Quando a gente fala de ciência, a gente acha maravilhoso tudo, a prova científica. A gente tem que ter consciência que nós estamos olhando, por exemplo, em termos de astronomia. Estamos olhando para um céu de trilhões de anos-luz atrás. Então, o que a gente está vendo não existe mais há muito. Antes da gente existir, esse céu já não existia. Esses planetas já não eram assim. As civilizações que foram instaladas ali, a gente não vai conseguir ver agora. Através de observação, não. Então, as bases científicas nossas estão em desenvolvimento. E nós temos que estar abertos às novas possibilidades. Né? O que a gente fala em trazer para vocês é experiências próprias, de pessoas que foram abduzidas, de pessoas que tiveram contato, tiveram avistamentos. E eu, como uma dessas pessoas, eu venho simplesmente trazer minha experiência, sem preocupação nenhuma em divulgar a verdade universal. A minha preocupação, sim, é trazer a experiência que eu tive com relação a todos esses fenômenos e poder estar colocando e trocando informações com outras pessoas. Se você já teve uma experiência, envie-nos um e-mail,
Entre em contato, passe sua experiência. Vamos estar trocando informações, que às vezes é muito mais importante do que uma câmera filmando. Porque em termos de tecnologia, se eles não quiserem ser filmados, eles não vão ser filmados. E a consciência, ela é muito mais abrangente do que qualquer laboratório científico. Então, eu acredito nas pessoas, eu acredito nas experiências pessoais, e eu acredito que nós estamos num processo muito grande de evolução física, mental e espiritual. Muito obrigado. Não deixe de deixar o like aqui pra gente, deixe o joinha e, por favor, se inscreva no nosso canal. A colaboração que vocês estão nos dando é imensa. É um canal novo que vai estar tratando de diversos assuntos. Estamos começando hoje por OVNIs, né? Mas abrangeremos uma porção de assuntos polêmicos e profundos. Muito obrigado a todos. Astrônomos avistam OVNIs por toda parte na Ucrânia. Astrônomos ucranianos dizem que o céu do país está tomado não apenas por mísseis russos, mas também por um grande número de OVNIs, que na sigla são objetos voadores não identificados ou UFOs, em inglês. Não estamos falando de fenômenos alienígenas, mas de avistamentos sem explicação, que podem significar, por exemplo, novas tecnologias de guerra que ainda não são conhecidas. Estados Unidos sugerem que alguns objetos voadores não identificados sejam equipamentos militares de outros países, como China, Rússia. Fonte: Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, de STARS, Academia Nacional de Ciência Ucraniana. Cósmicos e fantasmas. Os cientistas classificaram os OVNIs em dois tipos: cósmicos, brilhantes, e fantasmas, escuros. O cósmico é um objeto que aparece mais luminoso do que o céu, mesmo durante o dia, enquanto o fantasma é completamente preto e não emite luz e absorve toda a radiação que incide sobre ele. A principal característica desses OVNIs ucranianos é uma velocidade extremamente alta. Detectamos voos de grupos e esquadrões, movendo-se a velocidade de 3 a 15 graus por segundo. Fantasmas foram observados na troposfera a distância de 10 a 15 quilômetros. Estimamos o seu tamanho de 3 a 12 metros e velocidade de até 15 km por segundo. Por isso, só podem ser detectados por equipamentos especializados. O olho humano não consegue focar fenômenos que durem menos de 1/10 de segundo, diz o estudo. Leva 4/10 de segundo para reconhecer em um. Registros comuns de fotos e vídeos também não capturam esses OVNIs. Para detectá-los é preciso ajustar o equipamento, velocidade do obturador, taxa de quadros e alcance dinâmico, usando câmeras de vídeo coloridas e ajustadas nas duas estações de observações de meteoros. Os pesquisadores dizem ter sido capazes de gravar os objetos desconhecidos em zoom no céu. A explicação mais óbvia é que esses objetos sejam modernos jatos, mísseis e outros itens bélicos. Mas os astrônomos não especulam sobre sua natureza, nem fazem referência clara à guerra da Ucrânia, que já dura mais de 8 meses nos Estados Unidos,
Há muitos que advertem que certos OVNIs sejam equipamentos de ponta de militares estrangeiros, particularmente da China e da Rússia. Informações space.com, Vice e New York Post.